Sejam todos bem-vindos à nossa Casa do Caminho, aqueles que também estão nos assistindo via internet. Nós vamos começando pelos recados normais, né? Vocês sabem, ou aqueles que chegam pela primeira vez, ou aqueles que não estão informados, nós temos palestras todos os dias, com exceção nas sextas-feiras. Às sextas-feiras, especialmente às 19h30, nós temos um grupo de apoio a dependentes químicos e familiares. Não é um trabalho, um trabalho doutrinário, mas é um trabalho assistencial para aquelas pessoas que têm esse problema de dependência química ou que tem na família alguém com esse problema. Então, se vocês souberem de alguém que necessitem do apoio desse grupo que nós temos, por favor, o informe. O nosso curso básico de doutrina espírita já se iniciou no dia 20 do 2 e se realiza às quartas-feiras. Quem tiver interesse, que procure a Sandra. Nós temos também um trabalho social na distribuição de 62 cestas básicas que atendem praticamente 400 pessoas, né? E para isso nós sempre solicitamos a ajuda de vocês, no sentido de acordo com suas possibilidades, na doação de alimentos não perecíveis. E aqueles que nos assistem pela internet, nós estamos recebendo perguntas para que possa ser respondido pelos nossos palestrantes. Posto isso, nós vamos então cerrando os nossos olhos, vamos nos aquietando, vamos nos esquecendo dos problemas. Todos nós temos problemas, lógico, mas nós vamos esquecendo um pouquinho deles, porque nesse momento é o momento que nós entramos em comunhão com Jesus, com o alto, e é o momento que nós temos a assistência do plano espiritual. É o momento que aqueles nossos amigos do plano superior vêm nos acolher, vêm nos abraçar, nos trazer o seu conforto, o seu carinho, nos trazer a compreensão que nós tanto necessitamos. Vamos nos sentindo abraçados por eles e nós vamos, como Jesus nos ensinou, promovendo uma verdadeira corrente de fraternidade e de amor. Em pensamento nós vamos nos dando as mãos em espírito, tanto nós encarnados como aqueles nossos irmãos da espiritualidade que aqui se encontram, fazendo que nesse momento possamos fazer uma corrente de grande vibração que vai nos beneficiar e beneficiar a todos aqueles irmãozinhos da espiritualidade que vêm aqui em busca também da compreensão e do ensinamento. E assim, queridos companheiros, nós vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, Criador, vamos agradecendo a Jesus, nosso Mestre maior, vamos agradecendo a espiritualidade que nos assessora e nos apoia, vamos agradecendo a bênção de termos esse local de oração, essa Casa do Caminho, que nos acolhe com amor, com fraternidade e muito carinho. E assim, preparados que nós já estamos, nós vamos abrindo os nossos olhos e vamos prestando muita atenção na palestra da tarde, que a nossa querida Renata vai fazer, e ela vai abordar um tema assim bastante pertinente, né, que são os pontos vulneráveis, né? Nós quase não temos pontos vulneráveis, né? Então a Joana de Ângeles, esse espírito de muita luz, através do Divaldo Pereira Franco, nos trouxe essa página, né, no livro Alerta, que se chama Pontos Vulneráveis. E a Renata vai então abordar esse tema para nós, para que possamos aprender e refletir, né? Que seja muito feliz, Renata. Boa tarde a todos. Mais uma vez é muito bom estar aqui, né, com vocês, para a gente conversar um pouquinho, né, nessa tarde, falando a respeito de um tema que, como o José Roberto falou para a gente, quem não tem, né, os pontos vulneráveis, né?
Os pontos vulneráveis são as nossas fraquezas, né? Aquilo que a gente não consegue ainda, tá? Vamos colocar essa palavra aí, equilibrar, porque a intenção nossa aqui no planeta é chegar num estágio em que a gente não tenha mais esses pontos vulneráveis, esses pontos fracos, né, que nos afligem tanto. Então, o texto, né, a Joana começa falando assim: nas fraquezas estão os pontos vulneráveis. Esses pontos vulneráveis podem ser o quê, gente? Os vícios, lícitos e ilícitos, né? A falta de caridade. Vamos entender falta de caridade por não conseguir perdoar, por não ajudar ninguém, né? Aquela pessoa que está sempre ocupada. Ai, não posso fazer isso. Você sempre, tudo que você pedir para ela, nunca ela pode ajudar ninguém, né? Aquele que é intolerante. Então, a falta de paciência, ela gera uma intolerância, né, exagerada, né? E a gente começa a ver coisas erradas em todos os lugares. Mas quando a gente aponta o dedo para os outros, nós temos 3 apontados para nós. Então, será que essa nossa intolerância, nós não temos que mudar alguma coisa aqui dentro? Mudar a visão, o jeito de olhar para as pessoas, o jeito de encarar a atitude que aquele outro ser teve com relação a uma coisa, às vezes, tão pequena, né? E a gente se deixa abater. Um exemplo que a gente tem puro de intolerância é o trânsito, gente. Quem não convive com esse trânsito doido dessa cidade? Que as pessoas não têm paciência nenhuma, estão sempre com a mão na buzina, um fecha o outro. Quer dizer, o sinal de alerta, né, a seta, que é o sinal que você vai entrar à esquerda ou à direita, ele existe para sinalizar, chama sinal de alerta. Então, esse sinal mostra que você precisa passar por aquele caminho. E as pessoas te dão passagem? Não, parece que quando vem você ligando a seta, não, você não vai passar aqui não. E pronto, vai na sua frente e não te dá passagem. Então, são coisas assim que, no dia a dia, nós poderíamos melhorar, né, para que a nossa vida fosse um pouquinho melhor. Os julgamentos, né, como eu disse antes, do apontar o dedo para o outro para julgar, mas e eu estou fazendo o quê, né? Será que eu também não sou tão vulnerável quanto ao outro que eu estou julgando? Então, por que eu estou fazendo isso? A maledicência, né, a gente ficar maldando tudo, falando mal dos outros, né, aquela fofoca do trabalho. Na hora do cafezinho, vamos falar mal de alguém. Para que isso, gente? Vai ocupar o tempo de outra coisa, né, de outros afazeres. Aí ela continua assim, olha, os pontos vulneráveis representam a resistência de toda a maquinaria e segurança de cada indivíduo. Então, cada um de nós tem determinada resistência. Então, por exemplo, aquele que está blindado, né, contra qualquer coisa, qualquer influência negativa, ele se fecha em copas, então ele está blindado. Ele pode entrar em qualquer ambiente, em qualquer lugar, que ele não vai se abater. Agora, existem pessoas não, né, que parece que elas funcionam como a esponjinha que a gente usa para lavar a louça na pia. E aí todas as impurezas, todas as sujeirinhas a gente vai carregando, né? As pessoas vão carregando junto. Então, tudo vai grudando naquela esponjinha. Então, o que a gente precisa fazer para que essa vulnerabilidade não nos atinja? Primeiro, eu tenho que tentar fazer com que eu esteja equilibrado. E para eu estar equilibrado, eu preciso ter o hábito de fazer as minhas orações, os meus agradecimentos, fazer o meu evangelho no lar, né, para eu poder higienizar o meu lar. A gente não se preocupa tanto, principalmente as mulheres, né, com a limpeza da casa. O evangelho no lar, ele funciona como uma limpeza, mas daquilo que a gente não está vendo. Né, das impurezas que estão ali no ambiente, mas que nós não vemos. A nossa casa, mas a minha casa não é frequentada por gente diferente, só por gente da minha família. Tá, e quem te falou que as pessoas da família não podem trazer as más influências? Por quê? Porque o pensamento da gente voa, né, gente? Os nossos pensamentos, eles podem nos deixar vulneráveis, sim. Existem pessoas que só pensam em coisas negativas o tempo todo. São aquelas que quando você dá um bom dia, olha para você, bom dia por quê? Gente, poxa vida, hoje a hora que formou, né, aquele tempo de chuva, tal, tudo, a gente sabe que atrapalha. É o horário, às vezes, do pessoal sair para trabalhar,
Tem gente que depende de condução pública, a gente sabe muito bem disso. Mas não ficou uma delícia, gente? Com esse calor que a gente estava enfrentando esses dias, não deu uma amenizada, né? Parece que todo mundo tomou até um fôlego diferente. Então, é procurar ver essas pequenas coisas. Não é só ver a coisa errada, não. Porque todo mundo fica muito pesado, né? Muito carrancudo. Porque só vai colocando as coisas nas costas e não vai vendo nada de bom. A vida vai perdendo graça. E nós não estamos aqui para isso. A nossa função nesse planeta é outra, né? Se a gente se interessar pela ganância e pela cobiça, nós só vamos respirar o ar de quem é sanguessuga. Só. Então, por exemplo, o que é ganância? Então quer dizer que eu não posso querer onerar, ter nada na minha vida, não posso progredir financeiramente, não posso ter bens materiais. Não, ninguém está falando isso, né? A ganância exagerada, o conseguir as coisas a qualquer custo que não é o certo. Então, se eu consigo as coisas materiais que sejam, através do meu trabalho honesto, sem lesar ninguém, sem prejudicar o outro, eu não tenho que prestar conta de nada disso. Agora, se eu fizer pelo lado errado, né, começar a levar vantagem e entrar num esquema, não, mas assim dá para pegar um dinheirinho ali. Gente, esquece. Né? Você pode achar, a gente pode achar, que ninguém está vendo naquele momento, mas, meu Deus, olha, ele próprio está vendo tudo. Depois, como é que você vai acertar contas? Com que cara que você vai chegar do outro lado e vai falar assim, não, realmente, porque aqui não dá para mentir, né? Nos julgamentos da terra, os advogados precisam atuar dos dois lados, né? Do lado de quem é o culpado e do lado de quem é inocente. E aí vence aquele que melhor argumentar. E, infelizmente, nem sempre o que é inocente se destaca, né? Porque, às vezes, o outro tem um poder de argumentação melhor e ele convence as pessoas de que de quem está sendo julgado era inocente. Acabou. Agora, no julgamento divino, nós não vamos ter essa chance. Porque não tem como você chegar e encarar a divindade e falar, não, eu fiz isso? Não fiz, não. Eu não. Imagina, eu era uma pessoa honesta, honrada. Eu, ganancioso, não era. Eu cobiçava as coisas dos outros de jeito nenhum. Então, gente, não dá para querer, assim, tapar o sol com a peneira. Né? Nós precisamos ter consciência daquilo que nós fazemos 24 horas por dia. Depois ela continua assim. Se preferes a ociosidade, o comodismo, encontrarás justificativas para a preguiça e o repouso exagerado. Então, gente, eu já falei aqui várias vezes, né? E volto a repetir. Quando nós precisarmos de um favor de alguém, vamos pedir para quem é ocupado. Para uma pessoa que você sabe que não tem tempo para nada. Sabe por quê? Aquele lá vai dar um jeito e vai te ajudar. O outro que não faz nada o dia inteirinho, ele vai arrumar uma desculpa e não pode te ajudar. Mas pode ser uma coisa muito simples, muito simples. E olhar 5 minutos uma criança, olhar um leite fervendo no fogão. Quem está habituado com a ociosidade não vai ajudar os outros. Tá? Porque a ociosidade é uma coisa que parece que impregna na pessoa, né? Então o preguiçoso, quanto mais ele dorme, mais ele quer dormir. Alguém aqui já fez a experiência de, assim, num domingo chuvoso, ou num dia, né, que não tinha muitas coisas para fazer, ficar o dia inteiro, não, hoje eu vou tirar o dia para ficar na cama. Se você passar mais de algumas horas, né, do que o sono nosso precisa, né, que são as 8 horas por noite, que na verdade é para ser cumprido à noite, se nós trocarmos isso para o dia e ficarmos 8 horas dormindo, quando nós acordarmos, o nosso corpo vai continuar pedindo cama. Isso é o processo que acontece com quem é depressivo. A pessoa que está no estágio depressivo, por que ela não quer ver a luz do dia, ela não quer mais tomar banho, ela não quer comer, ela quer ficar só na cama, só deitada, ela não tem vontade de fazer nada, porque ela não é impulsionada a fazer as coisas. Então, por que o depressivo precisa de alguém ali auxiliando? Não, pode levantar daí, vai, tomando banho, vamos tomar banho, não, vou te levar para cortar o cabelo, você vai fazer a unha se for uma mulher, né? Não, você vai dar um passeio comigo. Olha, eu te trouxe essa comida diferente. Nós precisamos, o ser humano precisa de renovação, porque senão tudo vira uma mesmice, gente. Nós não vemos assim, como a gente tem o véu do esquecimento, né?
ninguém consegue lembrar aquilo que fez no passado. Aí nós chegamos aqui, então, de repente, pode parecer que aquela nossa existência está muito chata. Ai, não, já criei meus filhos, não tem mais nada para fazer aqui. Quem te falou que não? Calma, quem cria filho depois vai criar sobrinho, vai criar neto, né? A gente não sabe quanto tempo vai ficar aqui, às vezes vai criar até bisneto. Nós não sabemos do que está reservado para nós porque esquecemos. Não que alguém impôs isso para a gente. Nós concordamos com tudo. Ninguém aqui está desavisado, não. Os casais se formam por livre e espontânea vontade. Os filhos vêm ali naquela família com algum propósito. Então, os amigos, né, que nós escolhemos, a gente costuma dizer e falar assim, amigo é bom porque amigo a gente pode escolher, né? Parente a gente não escolhe. Quem falou que não? Lógico, nós escolhemos tudo. É que amigo é muito mais gostoso, né? Porque o amigo, quando é aquele amigo de outras vidas, é algo que você não quer largar, né? É aquela pessoa que você fala, que mesmo estando um pouco longe de você, quando você encontra, nossa, que saudade, que coisa boa, né? É algo prazeroso. Mas na família nossa, carnal, também existem pessoas assim, né? Essa questão da ociosidade, do não querer fazer as coisas, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Porque para virar uma enfermidade não custa. Né? E aí depois é o que ela já coloca aqui no texto em seguida. Ela fala assim, se te afeiçoas à enfermidade, anotarás distúrbios e deficiências orgânicas naqueles que têm equilíbrio e disciplina. Então, quer dizer, as pessoas que têm alguma enfermidade, ou às vezes nem têm, nós sabemos que existem pessoas que são chamados hipocondríacos, né? Que têm mania de doença, então mania de tomar remédio para tudo. E nunca estão bons, né? Aquela pessoa que você, quando encontra com ela, pergunta, tudo bem? Ai, hoje não estou boa, não. Com dor de cabeça, eu estou com dor de dente. O meu marido costuma dizer que eu não saro, eu troco de doença, né? Mas, gente, eu juro que eu não fico pensando no negócio, mas é inacreditável. Eu sou estatística. Já fiz de tudo que vocês possam imaginar. Por exemplo, vai, sei lá, arrancar um dente, tá? 99,9% de chance vai dar certo. 0,1% vai ter um problema, vai quebrar aquela raiz do dente dentro do osso, que não sei o que lá, vai dar uma zebra danada. É com quem? Com a Renata. É batata. Não tem jeito, gente. É inacreditável. Então, eu já não ligo mais. Eu não ligo mais. Então, quando são coisas mais sérias, eu procuro me preparar. Então, procuro ficar com o meu padrão vibratório, né, estável, pensar em coisas positivas, mas não é uma questão, tem gente que diz assim, não, mas as pessoas atraem isso para elas. Eu até concordo que em alguns casos possam atrair, sim. Mas no meu caso, eu tenho isso como experiência de vida. Gente, já aconteceu cada coisa na minha vida que eu preciso escrever um livro, né, que vocês vão falar, não, imagina, isso não. Uma coisa boba, arrumando uma cozinha, cai um objeto, um talher. Tá, eu não dei bola. Da hora que eu terminar, eu pego o talher. Quando eu olhei para baixo, eu comecei a sentir uma coisa esquisita no pé, né? Quando eu olhei para baixo, o que caiu era uma faca. E a faca caiu como? De ponta no pé. Fez um baita de um corte no meu pé e tinha sangue para todo lado na cozinha. E eu não estava nem prestando atenção naquilo, entende? Agora, quando que você vai imaginar que você está arrumando a cozinha? Entenderam? Então, são coisas assim, gente. Eu já não dou mais bola, tá? Então, esse negócio de falar, não, vai ficar doente por conta disso, comigo não vai dar certo, deixa pra lá. Aí, continuando, eles falam assim aqui, que cada espírito é colocado onde vai progredir, vinculado aos recursos de que necessita para superar-se e reparar os compromissos infelizes do passado. Então, gente, mais uma vez voltando. Lembra quando eu falei que todo mundo escolhe onde vai estar, né? Mas por que eu escolhi nascer? Por que eu nasci no Brasil? Porque você escolheu, tá? Morou em outros lugares? Com certeza deve ter morado. O mundo é enorme, né? Então, tem um monte de continente. Cada um de nós deve ter morado em vários lugares, sim. Mas eu tenho que ajustar aqueles compromissos que eu deixei pendente. Então, são ajustes. E, às vezes, os ajustes são cumulativos, porque eu não dei conta de fazer em uma vez, que eu tive oportunidade.
Aí eu volto e tenho um restinho de uma continha para pagar lá de trás, com uma outra mais de pertinho e com aquelas que eu vou adquirir aqui se eu não tomar cuidado. Então, quem não presta atenção na encarnação, às vezes sai daqui devendo mais do que quando chegou. Né? Então, aí é muito complicado a gente fazer isso, não é verdade? Eu falo assim, é tão fácil tentar fazer as coisas da melhor maneira possível, e aqui no Centro Espírita, a gente ouve sempre as pessoas dizerem o seguinte, que o próximo mais próximo, em primeiro lugar, somos nós mesmos. Depois, o outro próximo, mais próximo, que eu tenho que conviver, né, em harmonia, e preciso praticar aquilo que eu aprendo aqui no centro, são os meus entes queridos, são os meus parentes. Aqueles que estão dentro da minha casa. Alguém já parou para pensar por que aquelas pessoas foram colocadas ali? Foi por acaso, gente? Claro que não. Então, se eu tenho um filho difícil, um marido difícil, uma esposa difícil, não é por acaso. Vamos tentar ver o que eu posso fazer com isso, né? Ah, eles são uma limonada, um limão na minha vida. Tá, faz uma limonada. Você vai ficar chupando limão amargo, azedo, o tempo inteiro? Não dá. Ninguém vai conseguir fazer nada, né? Depois, o texto nos fala o seguinte, que as tendências e as aptidões, né, boas ou más, vamos dizer assim, elas vão voltar, né, do passado, quer dizer, de outras vidas nossas, para que a gente tente impulsionar o progresso e consiga ficar em paz. Então, assim, não é que eu vou destacar aquilo que eu tenho de ruim somente, e também não vou ficar enaltecendo tudo aquilo que eu tenho de bom. Eu preciso fazer as coisas ficarem em equilíbrio. Porque qualidades todos nós temos, todos que estamos aqui. Cada um tem a sua, gente. São talentos, né? O ser humano, ele é talentoso. Então, o que eu não posso fazer é querer provar ou comprovar para os outros que eu sou mal, né? Que eu sou... Pode ter medo de mim, hein? Porque eu sou mal, porque não sei o quê. Você vai ver só. Gente, vou ver só o quê, né? Para que esse tipo de ameaça, de comportamento desnecessário? Querendo fragilizar ainda mais a vulnerabilidade das pessoas. Tem gente que tem esse dom, esse talento, né? Aqui no Brasil nós temos a Lei Maria da Penha. E por que ela foi promulgada? Para poder assegurar, né, inclusive a integridade física das mulheres, mas ela não é só aplicada para mulheres, ela é aplicada para homens também, não sei se vocês sabem disso, porque existem homens também que recebem agressão física, né, e as agressões às vezes não são nem físicas, elas são verbais, elas são morais, então às vezes a pessoa não rela um dedo na outra, mas a agressão moral, né, a falta de caridade é tão grande, tão exagerada, que ela faz o outro se aniquilar, se anular. Então, isso é um grande dano também para as pessoas. Né? Nós precisamos tomar cuidado com o tratamento com as nossas crianças. Tudo que nós falamos, gente, eles guardam coisas que quando você, conversar com essa criança, né, hora que chegar na fase adulta, ela vai lembrar de coisas de quando ela tinha 2 anos de idade. Então, já imaginou qual é a nossa responsabilidade em falar alguma coisa pesada, em tomar uma atitude inadequada, essas brigas desnecessárias na frente de criança? Criança sabe tudo, não tem essa de falar assim, não entende nada, é lógico que entende. Um animalzinho na casa da gente de estimação pode ser um peixe, tá? O peixinho dentro do aquário. Se ele perceber que o ambiente da casa não está bom, ele não vai ficar bem. Ele vai se agitar, ele vai ficar com um probleminha. Tem uns que chegam a morrer, né? Então, nós precisamos ter essa responsabilidade também. Aí, depois, o texto fala para nós o seguinte, que a nossa segurança depende, né, da nossa inclinação e da nossa preferência. Então, o que seria essa inclinação e essa preferência? Eu preciso escolher para a minha vida as coisas boas. Eu preciso ir para o lado das boas tendências. O caminho do bem e do mal sempre existiu. Né, os dois sempre estiveram ali. Vale a mim, né, e cabe a mim escolher. Então, eu tenho o meu livre-arbítrio para conseguir trilhar pelo caminho do bem ou pelo caminho do mal. Tem gente que saltita, né, de um para o outro, fica naquela coisa, na indecisão, não é verdade? Mas que a gente tem o discernimento disso, nós temos sim.
Depois aqui o texto diz o seguinte, que quem erra, né, traz marcas íntimas e conforme vão, né, renascendo, né, comprometendo-se com a matriz, essa matriz de registro, de acordo com o erro, dentro da própria família, as ações podem ser reparadas e tornar-se até enobrecidas. Então, a função da reencarnação é essa, é uma reparação. Então, nós estamos aqui nesse planeta para reparar alguma coisa. Às vezes, nem temos que reparar, viu, gente? Nós temos essa visão, né, de que, erramos. Existem pessoas que são tão bondosas, espíritos de luz já, espíritos bons, que nem deveriam estar mais no planeta Terra, e que se predispõem a vir para ajudar uma gama de pessoas imensa. Né? Nós podemos citar vários aqui. Então, mas quem sou eu? Imagina, o Chico Xavier, se ele fez tudo o que fez. Eu não sou nada, gente. Um grão de areia no oceano é um grão de areia. Né? Então, cada um tem a sua função, cada um tem o seu mérito, cada um tem um propósito. Então, a nossa busca, só de vocês estarem aqui, eu estar aqui também, já é um grande passo. Porque tudo que é dito aqui, ou que é falado, ou que a gente vê escrito no Evangelho, né, no nosso estudo, nós conseguimos dar uma direção diferenciada. Se nós olharmos para trás, nós não somos mais as mesmas pessoas de 10 anos atrás. Nós somos diferentes. Nós vamos amadurecendo, as nossas atitudes vão mudando, nós vamos nos internecendo. Então, nós vamos olhando para as pessoas com outros olhos, né? Não sempre com um olhar de julgamento, de repreensão. Isso daí passa, né? Com o passar do tempo, as coisas vão ficando, assim, menores, né? Esses erros das pessoas vão ficando de uma forma, se mostrando para a gente de uma forma um pouco minimizada. Então, a gente vê, por exemplo, assim, os idosos, todo mundo fala assim, mas todo mundo te engana, você é bobo. Por que você deixa fazer isso? Porque hoje, né, em cada casa, nós temos os idosos que têm os seus rendimentos, né, têm a sua aposentadoria, e o mercado de trabalho, como está instável, o idoso hoje ainda continua ajudando aos filhos, né? Antigamente não, né? Antigamente os pais ficavam velhos, os filhos é que proviam os pais, então eles ajudavam, né? Compravam os remédios, tal. Hoje não, hoje como nós temos uma instabilidade, então os pais que já são aposentados, que já são idosos, acabam sempre socorrendo os filhos, não tem jeito. Aí vem os julgamentos, né? Mas o senhor, hein? Mas a senhora, hein? Tem que fazer sempre tudo para fulano, sempre tudo para fulana. Gente, cada um no seu quadrado. Se a pessoa achar que não está sendo lesada, não está sendo enganada, deixa ela agir do jeito que ela quiser. Né? Cada um tem a sua vida. Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Não é para a gente ficar cuidando da vida alheia. Mas é o meu pai, é minha mãe. Tá, mas mesmo assim a vida é deles. Não é uma questão de escolha. Né? Aí, gente, o texto continua dizendo o seguinte, que essas ações enobrecidas vão induzir, né, a cada um de nós ao crescimento espiritual, com superação das próprias forças na grande arrancada do espírito. Então, quer dizer, cada ação boa nossa sempre vai sendo computada, né, de uma maneira muito melhor do que cada ação ruim. Porque as nossas ações ruins, às vezes elas chegam a ser tão ruins, que elas podem ficar gravadas, né, marcadas no nosso perispírito como uma cicatriz. Né? E depois, para a gente conseguir reverter isso, é um pouco complicado. Então, nós precisamos fazer as coisas da melhor maneira possível, para que a gente não se sinta tão vulnerável ao ponto de se deixar levar por qualquer tipo de influenciação, por qualquer tipo de mazela, né? Então eu me deixo abater por tudo. Mas a minha vizinha não está boa, eu também não vou ficar boa, não vou ficar bem. Sabe, coisas bem pequenininhas do dia a dia e que nós deixamos sem perceber que entrem na nossa vida e façam com que as nossas ações caiam num padrão vibratório que não é o bacana, né? E para encerrar, eu vou pedir licença para ler os 2 trechinhos aqui, que ela diz o seguinte, olha, não te permitas concessões desconcertantes, nem prazeres que anestesiam a razão e perturbam o sentimento. O que ela quis dizer com isso, gente?
Essas concessões desconcertantes são aquelas concessões que a gente fala assim, voltando de novo para a minha vida, né, eu costumo muito fazer isso, né? Você luta contra a balança o tempo inteiro, né? Fala assim, mas um doce só hoje, mas é só agora. Não tem que ser nenhum dia, porque se aquilo lá vai engordar, para que você vai colocar ele para dentro do seu corpo, não é verdade? Então, isso é um deslize, é uma ação que você vai se desconcertar, né? E quando fala assim, nem prazeres que anestesiam a razão e perturbam o sentimento, qualquer tipo de ação nossa que nos permita um prazer só momentâneo, muitas vezes não será bom para nós. Então, os meus alunos, né, eu costumo dizer para eles o seguinte, que se droga e álcool fossem bons, eles receberiam lá na maternidade. Então, nasceu o bebezinho, opa, vamos dar uma dosezinha de droga para ele, uma bebidinha para ele, entenderam? Então, não, o que eles recebem lá? Não é o leite materno, então o leite materno é bom, né? As outras coisas que nós fazemos por escolha própria, nós vamos ter que arcar com as consequências depois. Ah, não, mas eu fui para uma festa, eu quis beber mesmo, tá legal. Aí você pegou o seu carro e cometeu uma barbaridade. Você vai ajustar a conta, o ajuste é teu. Não é de quem vendeu a bebida para você, não é do amigo que estava te acompanhando, não é do seu pai que te deu o carro, da sua mãe, não. O que permitiu você sair é seu, né? O compromisso é seu. E aí, no último parágrafo, ela diz o seguinte, enfrenta as fraquezas, conscientiza-te dos teus pontos vulneráveis e constatarás quanto fácil te será vencer as tentações e superar as más inclinações que te atormentam. Então, gente, quem enfrenta as fraquezas que tem e sabe reconhecer os pontos vulneráveis, que são os pontos fracos, né, consegue dar um drible nessas coisas. Então, em primeiro lugar, eu tenho que me conscientizar. No que eu não sou bom? Eu não sou bom quando alguém vem me contar uma notícia ruim. Aí o meu dia acaba, eu entro naquele padrão vibratório ruim, aí eu só fico pensando coisas más, eu fico triste. Então, alguém veio te contar alguma coisa, é uma tragédia? Olha, você não me leva mal, mas não me conta não. Não me conta porque eu não gosto de ouvir isso. Olha, eu vou até fazer uma prece por essa pessoa, mas não me conta detalhes não. É o que eu vivo falando também quando eu venho falar aqui, conversar com vocês, a respeito desses jornais sensacionalistas, né? A gente liga a televisão, nós apertamos o botãozinho do controle remoto para que aquilo entre dentro da nossa casa. Gente, só tem tragédia. Se você torcer o jornal falado, né, sai sangue. Então, eu vou resolver alguma coisa daqueles problemas? Não. Mas eu posso fazer prece, tá? De repente você vai entrar naquele padrão vibratório de todas as pessoas que estão julgando aquela pessoa e você vai atrair tudo aquilo para você. Você vai ficar muito pior ainda, né? Então nós temos que tomar cuidado com esse tipo de coisa, gente. Não, mas eu quero rezar para as pessoas que sofreram aí com um acidente grave, que passaram por uma tragédia. Tá bom, então você vem até a casa espírita, coloca o nome deles todos ali no papel para serem feitas vibrações, porque aqui a energia é diferente, o auxílio dos espíritos, né, é outro. Não é a nossa casa. Na nossa casa, nós estamos vulneráveis. Por que precisa fazer o evangelho no lar? Não é para higienizar a casa? Higienizar por quê? Nós não recebemos as pessoas ali? Quem que garante para a gente que as pessoas não levaram alguma má influência e essas más influências ficaram ali? Então não vou receber mais ninguém. Não, gente. Também não é assim. Se você faz o evangelho no lar, quem vai no seu lar sai dali leve, né? Sai dali assim gratificado. Então nós precisamos fazer com essa intenção também, para que as pessoas que frequentem a sua casa levem dali tudo que tem de melhor, para que elas tenham equilíbrio, para que elas tenham paz, para que elas sejam encaminhadas. Então é função nossa, isso é caridade também, né? Nós não podemos só olhar para o nosso umbigo e falar assim, eu estou bem, os outros que se danem. Não posso fazer isso. Nós não vivemos em sociedade. Eu não disse que o que está mais enraizado em nós é a convivência com os nossos familiares. Então eu tenho que fazer disso um trampolim para que eu possa evoluir, tá? Então eu espero que eu tenha atingido aí, né, as expectativas de vocês, que vocês tenham entendido o tema e agora vocês podem fazer perguntas. Vou beber uma água. Já existe uma pergunta. Que bom. O nosso companheiro
Dalmo, ele faz a seguinte pergunta para você: como trabalhar com nossos pontos vulneráveis quando estamos sofrendo de depressão? Legal. Gente, olha, ponto vulnerável. No momento de depressão, isso eu falei aqui uma outra vez, e é muito interessante a gente lembrar o seguinte: o estágio depressivo, ele precisa de auxílio médico, né? Então, a pessoa, em primeiro lugar, ela tem que estar centrada, tem que estar medicada, ter esse acompanhamento profissional. Esse é o primeiro passo. O segundo passo para auxiliar isso e equilibrar esses pontos vulneráveis é você se ater, se fixar numa religião. Então, você precisa, né, ele que está nos assistindo, é Dalmo, né? Dalmo. O Dalmo quer dizer, se puder vir até a casa espírita, então vai receber um passe, vai ouvir alguma palestra, vai conversar com alguém. Isso tudo fortalece a pessoa, o seu estado de espírito, ele vai ficando mais fortalecido. Então, você não se deixa mais atingir por influências externas, né? Então, não é que a pessoa passa a ser invulnerável, não, porque a vulnerabilidade, ela faz parte da nossa vida, né? Nós temos altos e baixos. Mas também não é porque nós temos altos e baixos que nós somos depressivos. Não, a depressão é doença, né, gente? É um estado um pouco mais grave. Fisiologicamente falando, existe, né, no nosso cérebro, nós temos a glândula que libera o hormônio da felicidade. Então, quem tem depressão, já foi comprovado que essa glândula ela para de fabricar esse hormônio, né? Então, por isso que os médicos buscam nos medicamentos e até no que é mais voltado até para a alimentação. Então, existem alguns alimentos na natureza, tal, que auxiliam nessa liberação. Então, tem que ter um equilíbrio de todas essas coisas, tá? Espero ter respondido. Se você quiser falar mais alguma coisa, Zé, fica à vontade. Não, você falou da maneira correta, né? Que a depressão, ela necessita da assistência de um profissional e da assistência espiritual também, né? E, logicamente, a pessoa depressiva, ela fica muito mais vulnerável. Né? Agora, nós não podemos confundir uma tristeza com depressão. As pessoas, às vezes, confundem isso. A pessoa fica muito, muito triste, muito afetada por uma tristeza, acha que está deprimida. Não é isso. Não é isso. A depressão tem que ser diagnosticada por um profissional, em primeiro lugar. E o tratamento espiritual, que é muito importante. E também a pessoa que tem essa situação tem que entender também o seguinte, que hoje existem medicamentos, não esses medicamentos que dopam, coisa assim, não, absolutamente não. Né? São aqueles medicamentos que unem, né, esses neurotransmissores aos neuroreceptores, né? Então são esses medicamentos que às vezes há necessidade de se usar por longo tempo, por toda a vida. Como aquele que tem hipertenso, como aquele diabético, ele tem que entender que isso daí não é nenhum desastre na vida dele, mas tem que procurar auxílio, né? Com toda certeza. Né? E falando dessa questão de procurar auxílio, que o Zé lembrou bem e com propriedade, a depressão, gente, ela não acontece de um momento para o outro. Então, são coisas que vão ficando guardadas, né, na nossa caixinha cerebral, vamos dizer assim, para vocês entenderem bem, desde muito tempo. Existem pessoas que têm traumas de antes do nascimento, né? Então, de quando a mãe ainda era gestante, e aquilo foi se somando, e às vezes uma coisinha ínfima, que é a gota d'água, e o copo transborda, e não tem essa válvula de escape. Quem tem depressão, não tem válvula de escape, né? Então não consegue, vai guardando tudo, e as coisas vão ficando cada vez piores, né? Precisa tomar bastante cuidado com isso. Não deixar esse estágio de tristeza, tá? Porque ter tristeza o tempo todo também não é o correto. Nós não estamos aqui para nos sentir tristes o tempo todo. Nós temos que encontrar coisas que nos deem alegria, coisas que nos façam felizes, né? É o que eu disse para vocês antes. É o tempo. Olha que lindo, agora o sol está brilhando. Que maravilha. Tem gente que não tem condição nessa vida de enxergar o brilho do sol. Né? E que às vezes falaria assim, nossa, eu sinto o sol, mas eu queria
enxergá-lo. Então, por que a gente não valoriza essas coisas que nós temos agora, né? E também complementando, o Vladimir Lisson, né? Ele tem duas obras muito importantes nesse sentido que auxiliam, que dão um roteiro, porque ele próprio superou essa dificuldade. Então, eu diria para o nosso companheiro que também procurasse, leitura, né? né? Faz essa leitura, né? Mais alguém, gente? Você, Então, aí, o nosso irmão eu já conheço de outras vezes que veio aqui na casa, eu conversei com você uma vez só, isso. Então, assim, ó, primeira coisa, cria o hábito de vir sempre à casa, né, de ouvir essas palestras, de receber o passe para você se fortificar, de fazer uma boa leitura se você tiver o evangelho em casa, né? Então, lá. Entendeu? Não dá pra gente... É Damião teu nome? Não, não é Damião. Desculpa, já faz muito. Não. Você sabe... Benedito, desculpa. Então, passar pelo plantão aqui na casa. Não, então, mas você vai receber o passe, né? Quer dizer, só de você ter vindo até aqui... já foi um grande passo, entendeu? Então, olha que coisa boa. Eu sei. Aí, tá vendo? A última vez que a gente conversou, você falou que tava com a perna toda danada, que ia... Então... Vai ficar bom, vai ficar bem. Gente, mais alguém? Não? Então é isso, Zé. Gente, obrigada, viu? Uma boa tarde para você. muito bom, né? É sempre importante nós aprendermos um pouco sobre tudo aquilo que nos cerca, né? Esse é o mundo em que vivemos, né? Um mundo de provas e expiações. É justamente isso. E nenhum de nós está livre de estarmos sendo acometidos por alguma situação similar. Por isso que nós temos que estar sempre vigilantes, né? Orar e vigiar. Então nós vamos, nesse momento, queridos companheiros, nós vamos agradecendo imensamente pelo aprendizado da tarde, e pedindo a Jesus que envolva a todos vocês, a todos nós, aqueles que nos assistem, com muita paz, com muito amor, trazendo sempre aquele bem-estar que nós precisamos, que é o bem-estar da alma, né? Que o bem-estar material nós vamos conseguir de uma forma ou de outra, mas o bem-estar da alma, do espírito, né? Daquilo que nós temos no nosso íntimo, isso que nós precisamos. Então nós vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, através de pensamentos de amor, porque a vibração que nós falamos é vibrar, é pensar amor, amor por aquelas pessoas, por aqueles lugares. Então nós vamos, em primeiro lugar, nós vamos vibrar muito amor, mas muito amor, deixar sair do fundo dos nossos corações esse amor fraterno, envolver todas aquelas criaturas que se acham nesse momento envolvidas por problemas, que se acham acometidos pelo desânimo, pelo desamparo, aquelas pessoas que se acham tristes, deprimidas. Vamos envolvê-las com muito amor, para que esse nosso amor possa ser o remédio da alma dessas pessoas, do espírito, trazendo bem-estar, tranquilidade, harmonia. Vamos vibrar também, queridos companheiros, pelos nossos irmãos que se acham hospitalizados. Se alguém tiver em mente alguém de um modo especial, que vibre por ele, envolva-o de amor, de
carinho. Vamos vibrando também com muito amor por esses nossos irmãos que se acham ao desamparo das ruas, sem ter um lar, sem ter um caminho a seguir. Vamos vibrar também com muito amor, dirigindo amor, por todas aquelas crianças do nosso país, para que tenham um caminho, para que tenham uma orientação. Vamos vibrando também, queridos companheiros, por todas as casas de oração, independente das religiões, onde haja o bem, onde haja intenção da prática do amor. Vamos vibrar por elas, para que se sintam fortalecidas, para que possam encaminhar as pessoas no bom caminho. Vamos vibrando pelos nossos lares. Vamos colocar ali muita paz, muito amor, muita harmonia. Vamos vibrando também por essa nossa casa de oração, nossa casa do caminho. E finalmente vamos vibrar por nós mesmos, para que possamos ser dignos de receber todos esses benefícios que a espiritualidade nos oferece. E assim nós vamos agradecendo a Deus nosso Pai, agradecendo a Jesus, porque em nome dele que nós estamos aqui reunidos, agradecendo a toda a espiritualidade superior, de um modo especial, a corrente médica, que tanto nos assiste, Dr. Bezerra de Menezes, agradecendo Dr. Inácio Ferreira, e a todos esses espíritos que estão sempre nos atendendo. E assim, nós vamos encerrando essa nossa reunião, agradecendo mais uma vez a Deus, dizendo: muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, Jesus, que assim seja. Agora nós vamos